A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Vamos continuar com o estudo que estamos tendo aqui, definindo as chaves do reino. E eu creio que você está começando a entender como e por que é importante para nós aprendermos sobre essas boas novas do reino de Deus. Eu começo essa manhã com uma ilustração. E essa ilustração tem a ver com se você já teve uma chave que você encontrou na sua casa, mas não pôde se lembrar o que ela trava ou destrava. Então, na verdade, você acabou com uma chave que é inútil para você. E eu creio que todos nós já passamos por isso, pelo menos com uma chave, não? Eu olhei antes de sair de casa agora para uma que fica dentro do meu carro e eu não consigo descobrir para que serve a chave até agora. Então eu possuo a chave, mas a chave é inútil para mim. Agora, essa ilustração é gráfica porque ela descreve o que acontece com pessoas religiosas. Pessoas religiosas têm chaves. Elas estão nesse livro. Aqui é um molho de chaves. Mas ter as chaves e saber como usá-las, ou saber para que elas servem, é uma questão diferente. Então, ter passagens, mas não saber como elas funcionam, para destravar as riquezas que Deus armazenou para nós, é tão ruim quanto não ter a chave. Alguém me disse, aquele que não lê, não é em nada melhor do que aquele que não sabe ler. O mesmo é verdade para aquele que tem uma chave não ser em nada melhor do que aquele que não tem a chave se ele não sabe para que serve a chave. Então, os líderes religiosos do tempo de Jesus tinham o mesmo problema. Cristo disse especificamente a eles, ele disse, vocês conhecem as Escrituras, ele disse, mas vocês não conhecem o reino de Deus. Ou seja, eles tinham as chaves. Eu quero revisar rapidamente de onde nós paramos. Começamos com uma passagem que implica e enfatiza a importância do reino de Deus. No livro de Lucas, capítulo 4, Cristo disse por que ele veio. Ele disse, eu devo pregar as boas novas do reino de Deus para outras cidades também. Por quê? Porque foi por isso que eu vim. Eu acho que essa é uma lembrança importante aqui hoje à noite. E a ênfase aqui nessa passagem, nesse versículo, é descobrir o propósito para Jesus vir à Terra. Note o que ele diz sobre si mesmo. Ele, na verdade, não veio para o Calvário. Ele não veio para a ressurreição. Ele não veio para realizar milagres. Essas coisas não eram seu objetivo. Esses eram meios para um fim. Qual o fim para a sua vinda? Ele nos diz. Qual é? Pregar as novas do reino de Deus, o evangelho do reino de Deus. Foi por isso que ele veio, ele disse. Então a sua vinda foi motivada pela liberação do reino para o homem. A segunda passagem que lemos está em Lucas capítulo 12, verso 32, que diz, não temais, ó pequenino rebanho, porque seu pai se agradou em dar-vos o seu quê? O seu reino. Outra passagem que lemos, Mateus 25, verso 34, e essa é uma passagem importante que eu quero ler e revisar para o que vamos falar hoje. Você tem que entender isso, certo? Essa passagem aqui em Mateus capítulo 24, versículo 25, verso 34, ele diz, Jesus falando, vinde, vocês são benditos do meu Pai. Ele diz, recebam a sua herança, a qual é o reino de Deus. E então ele continua dizendo que esse reino é a sua herança há quanto tempo? Desde a criação do mundo. O que quer dizer que o reino existia antes da terra, o reino foi dado a você antes da terra, e foi por isso que ele fez a terra. A terra teve que ser criada para que você levasse a tarefa do reino. Deus queria que o seu reino, o seu reinado, acontecesse no planeta visível, então ele criou filhos para ele no espírito, e ele deu a eles a responsabilidade, e aí ele tinha que fazer um território para eles.
Então, na verdade, o céu e a terra foram criados, o céu físico e a terra, foram criados para Deus dar seguimento, pelos seus filhos, aos desejos do seu reino. Então, a razão pela qual Cristo veio foi para nos restaurar a herança que sempre foi nossa. Há quanto tempo o reino pertence a você? Desde a criação do mundo, isso é importante. Então, Cristo, na verdade, veio. A nossa herança não é o Calvário. A nossa herança não é nem mesmo a ressurreição. O Calvário, a ressurreição, o sangue, todas essas coisas que nós falamos tanto, na verdade, elas não são as boas novas. Elas são o processo ou os meios para o meio que nos leva às boas novas, que é o reino de Deus. Vamos ver outro verso, em Apocalipse 5:10. Agora, Apocalipse é o último livro da Bíblia, então ele combina o programa inteiro de Deus. E você encontra nesse verso Deus falando no fim, e ele diz que ele nos fará o quê? Um reino de sacerdotes para servir ao nosso Deus, e eles o servirão onde? Eles reinarão na terra. Essa manhã eu não enfatizei a palavra reinar, porque falaremos disso mais tarde. Mas, por favor, marque isso por um pouco, ok? Mas veja isso, ele não disse que cantaríamos na terra. Ou dançaríamos, bateríamos palmas. Ele disse o quê? Reinaremos onde? Na terra. Então, nosso destino é a terra. Agora, as pessoas religiosas dizem que o nosso destino é o céu. Não, o nosso destino final ainda é a terra, porque essa foi a atribuição original. Que o homem tem o quê? Domínio sobre os peixes, as aves, os animais e sobre toda a terra. Então Deus criou o homem à sua própria imagem, e Deus abençoou o homem e disse o quê? Tenha domínio sobre os peixes, as aves, os animais e sobre a terra. Em outras palavras, o plano original de Deus foi a terra, e o seu plano final será a terra. Ele conseguirá o que sempre quis. Tudo que está entre Gênesis e Apocalipse é um programa. Não é a questão principal. Então descobrimos aqui que o seu desejo é nos ter de volta para governar e dominar sobre a terra. Agora também é importante notar aqui esse próximo verso que falamos da lei dos profetas. Lucas capítulo 16, verso 16, que diz: a lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante, a partir de João, as boas novas do reino estão sendo pregadas. E isso é importante porque ele diz que até João o reino não era a ênfase. Mas depois de João, este passou a ser o foco de Deus. Então, João é o profeta mais importante na Bíblia. Na verdade, Jesus falou sobre João, dizendo que não havia profeta maior nascido de homem. Por quê? Porque todo profeta antes de João falou da vinda do Messias, e João, na verdade, falou sobre a vinda dele e então o apresentou. Então, João foi o maior profeta no sentido de que ele foi o mais privilegiado. Porque ele não só disse que ele estava vindo, mas ele literalmente pôde apresentá-lo pessoalmente. Agora, ele continua dizendo que quando esse reino for pregado, muitos forçarão o seu caminho a ele. Em outras palavras, as pessoas quiseram quando entenderam. Quando eu estava em Londres, algumas semanas atrás, eu estava falando sobre esse reino e eu estava compartilhando com eles sobre por que as pessoas não estão vindo para Cristo. E eu escolhi esse ensino de novo quando eu estava brevemente com Mary Hickey, alguns dias atrás. Estávamos falando para a igreja e eu contava à igreja que a Bíblia diz no capítulo 9 de Mateus, Cristo diz que a colheita é o quê? Grande. A colheita é grande. Agora, notem que ele olhava para quem? Para a humanidade, para as multidões. E há 2000 anos atrás ele disse que a colheita é o quê? Grande. Significa que agora a colheita deve estar podre, fedendo. Sabe, se você deixa maçãs e mangas e não as colhe, você sabe o que acontece, não? Elas caem e começam a se decompor, e começam a murchar, e todos os vermes aparecem, e começa a cheirar. Ou seja, a coisa que tem um sabor tão gostoso começa a feder. Sabe por quê? Porque a colheita era grande, mas você não a colheu. Então Cristo diz, ele olhou para as multidões, capítulo 9 de Mateus, verso 36, e ele as viu como ovelhas sem pastores. E então ele diz o quê? Ele diz, eles são como ovelhas sem pastores. E então ele se vira aos discípulos e diz, a colheita é grande. Grande. E então esse verso acaba assim.
Desta forma, não vão à colheita. Vão ao Senhor da colheita, ou seja, ao dono, e peça que ele envie trabalhadores. Em outras palavras, não vá para a colheita, vá para o Senhor e deixe que ele lhe envie se ele desejar. Para, a última declaração diz, a sua colheita. Duas coisas aqui, ele é o Senhor da colheita, ou seja, ele é o dono, e sua colheita quer dizer que ele a requereu. O que significa que toda pessoa não salva neste planeta, seja budista, hinduísta, muçulmano, shintoísta, cientologista, unitarianos, munis, não importa quem eles são, rastafaris ou ateus, Deus já os colheu. Agora, o que é impressionante é que ele diz que a colheita é grande. Então ele não está tentando colhê-los para você. Eles estão prontos para a colheita. Mas o problema, ele diz, qual é? Eu não tenho trabalhadores. Ou seja, a qualidade das pessoas para alcançá-los é muito rara. Por que isso é importante no que estamos falando? Ele diz aqui que aqueles que entendem o reino estão forçando a si mesmos para ele. As pessoas querem quando entendem. O que significa que se eles não estão correndo para algo que nós temos, então não deve estar havendo ninguém que Deus disse para pegarmos. Sabe o que é incrível para mim? Toda vez que eu falo sobre o reino para alguém, não importa no que ele acreditava antes, ele fica empolgado. Sabe por que eu vou dizer? Porque o reino responde o problema número 1 do homem. Eu sei qual é. O problema número 1 do homem, vamos repetir, é... ele não controla as circunstâncias. Esse é o seu problema número 1. Nada te faz sentir mais sem esperança do que quando o médico diz a você: eu não posso fazer mais nada por você. Como você se sente? Nada é pior quando o bancário diz: o seu crédito não é suficiente, não te daremos o dinheiro. Você se sente desamparado. Nada é pior quando alguém diz: você não conseguiu um emprego, obrigado pela participação. É essa sensação de afundamento na vida quando você não controla as circunstâncias. Bem, o reino dá a você poder sobre as circunstâncias. Deixa eu pôr de outra forma. A razão pela qual as pessoas perseguem a religião, não importa que religião, é porque aquela religião promete a elas poder sobre as circunstâncias. A circunstância mais desesperançada que temos na vida, qual é? Morte. Essa não podemos parar. Então, todas as religiões tentam te oferecer algum tipo de explicação sobre como você pode vencer isso. Mas o reino de Deus não só te dá poder sobre as circunstâncias nessa vida, mas também na vida depois da morte. Porque Cristo é o único que prova que isso pode ser feito. Sabe, Buda nunca mais voltou. Maomé nunca mais voltou. Sabe, eu aprecio Maomé, eu já li o Corão e 99% disso é o Velho Testamento. Então, pelo menos eu dou o crédito de que eles pegaram de uma boa fonte. Certo? Eu aprecio os hindus, eles têm 600 milhões de deuses. Um deles tem que funcionar. Mas nenhum marajá já voltou da morte. Então, eles ainda não têm certeza se podem controlar as circunstâncias da morte. Por isso que a ressurreição é tão importante para o mundo, porque Cristo não só mostrou que podemos vencer a pobreza e a falta e os elementos como o vento e o oceano, mas ele também disse que temos autoridade sobre doença, ele curou pessoas e autoridade sobre demônios ele os expulsou, mas ele também teve autoridade, ele disse: eu vou para a sepultura, vou voltar e mostrar a vocês que eu também tenho poder sobre essa circunstância. Por isso que o reino é tão importante, porque o reino nos promete autoridade e vitória sobre circunstâncias. Isso tem a ver com o quê? Domínio. Mas agora, o nosso problema é, nós não entendemos a mensagem. Então vamos falar rapidamente sobre o que o reino é. O reino inclui, essa lista não é completa, mas eu vou dar elementos básicos sobre o reino, que foi o que Cristo pregou. Primeiro, o reino tem que ter um rei que é soberano. Segundo, ele deve ter um território. Em outras palavras, um domínio sobre o qual ele influencia e governa. Terceiro, um reino tem que ter cidadãos. Agora eu quero que vocês notem aqui que esse reino sobre o qual falamos tem sido mal compreendido por ter passado pela religião. Jesus odiava a religião.
A sua posição número 1 foi de líderes religiosos e eles foram os únicos que ele defraudou. Lembram disso? Jesus nunca defraudou um pecador, mas defraudou líderes religiosos porque religião reduz cidadãos a membros de organizações religiosas. Um reino não tem membros. A igreja tem membros. A igreja, grupos religiosos. É como Rotary Clubs ou Clubes-Chave ou o clube da igreja. São tudo um monte de clubes e você se torna membro e então nós não experimentamos a realidade da vida do reino porque nós somos membros religiosos. Meu objetivo número 1 para os próximos 2 anos é fazer com que você deixe de ser um cristão religioso para ser um cidadão do reino. Porque se eu conseguir fazer isso, você terá a responsabilidade para tomar o controle nas circunstâncias. Então o reino tem cidadãos. A propósito, a diferença entre um cidadão e uma pessoa religiosa é que um cidadão é um elemento legal, é uma pessoa legal, que tem direitos. Uma pessoa religiosa tem emoções. Elas agradam, elas tentam agradar o seu Deus. Então fazem ofertas e os pagãos são pessoas religiosas. Essa é boa, acabei de pensar nisso. Os pagãos são pessoas religiosas. Então, se você estuda o budismo, o hinduísmo, o shintoísmo e esses ismos, você descobre que essas pessoas, elas ficam oferecendo coisas a seus deuses, como comida, ou dinheiro, frutas, até comidas preparadas para seus deuses e põem naquelas bandejas. E quando os ratos comem, dizem que os deuses comeram. Sabe, é incrível. Se você estudar essas religiões, isso acontece. Agora, por que eles oferecem essas coisas aos deuses? Eles dizem por quê. Porque não queremos que Deus se irrite conosco, ou queremos que Deus nos proteja, ou seja, se eu faço isso por você, você faz isso por mim. Se eu faço isso, veja, há esse agrado acontecendo. Então quando um furacão acontece, um terremoto acontece, ou alguma tempestade, dizem, os deuses estão irados, e aí ficam com medo. Oh Deus, não fizemos alguma coisa para te agradar, Deus. Isso é religião. Bem, o cristianismo é diferente. Se você der $10, ganhará 100. Vem, ainda estamos trabalhando com agrados? Deixa eu dizer algo. Em um reino, você não agrada ao governo. Se você é um cidadão, não há agrado envolvido. O que está envolvido? Direitos. Uma vez que você é um cidadão, você pode demandar. Vocês vão entender. Um governo não está lá para ser servido, mas para servir o cidadão. Por isso Jesus disse, vinde a mim os cansados e eu os aliviarei. Ele disse, lancem todos os seus. Ou seja, coisa reversa. Nesse reino, o governo trabalha para você, mas na religião, você trabalha para a religião. Você não é um cidadão. É uma contaminação muito diferente que temos na nossa relação religiosa. E então, quarto, todo reino tem uma constituição, tem uma aliança que chamamos, claro, a nossa constituição, a Bíblia. E então, quinto, todo reino tem leis. As leis devem ser obedecidas para um reino funcionar e todos devem obedecer às leis. E então, número 7, todo reino tem um governo. Esta é a autoridade que governa. E número 8, todo reino tem o quê? Digam alto. Privilégios, diga de novo. Diga de novo. Mais uma vez. A cidadania é um privilégio. Eu quero reforçar isso. Você não tem o direito de ser um cidadão, pois uma vez que você é cidadão, você tem direitos. É uma grande diferença. Por isso que é difícil se tornar um cidadão de qualquer país, porque a cidadania é um privilégio e ela te dá privilégios e o quê? Direitos. E é por isso que a cidadania é tão importante para todos no mundo. E um imigrante ilegal não tem direitos e nem benefícios que podem demandar do governo. O mesmo é verdade sobre o reino de Deus. Sabe, Cristo estava naquela sinagoga naquele dia, lembram, e havia uma mulher encurvada e doente, e eu conto muito essa história porque é um bom exemplo de reino. E ele estava ali sentado, e a Bíblia diz que ele se levantou. Então ele ia fazer algo, todos pensaram, rapaz, lá vem ele de novo. Era o dia de sábado, havia uma mulher que estava doente há muitos anos, ela estava encurvada, não conseguia olhar para cima, a Bíblia diz. Ela tinha um problema, talvez uma hérnia de disco ou algo, ou algum tipo de tumor que a mantinha encurvada e ela estava doente. Quem estava lá com Jesus?
Os líderes religiosos. Vejam, a religião te deixa confortável no seu desconforto. A religião te faz aceitar circunstâncias como sendo vontade de Deus. Ei, falem comigo. A religião te diz onde está a vontade de Deus para que você veja. Então a religião te faz aceitar uma condição que você tem poder para mudar. Então aqueles religiosos disseram a Jesus, na verdade disseram um para o outro primeiro, eles disseram o que ele vai fazer agora, e outro disse, hoje é dia de sábado, ele não deveria curar no sábado. E aí Jesus ouviu, e ele começou a falar, e ele passou do pensamento religioso para o pensamento do reino. Ele disse, e eu creio que ele disse, nem olhou para eles, ele disse, essa mulher é uma filha de Abraão, e para onde ele vai agora? Ele vai para o contrato. Para onde ele vai? Para os direitos. Veja, sendo uma pessoa religiosa, era uma membro da igreja, mas como uma pessoa do reino tinha o direito de ser curada. Então, para eles queriam o dízimo e as ofertas dela. Que continuem vindo para a igreja, não importa se você é curada, contanto que você continue vindo e pagando os dízimos. Isso é religião. A religião não te dá poder para vencer as circunstâncias. Agora veja para onde Cristo vai. Cristo não a cura porque ele sente muito por ela. A religião é construída na sensação de que Deus sente muito por você. Se eu conseguir que Deus seja movido, se eu puder movê-lo com as minhas lágrimas e meu choro sobre o quão mal eu estou, se eu fizer Deus sentir muito por mim, e Cristo, eu não vou curá-la porque eu sinto muito por ela. Vamos para os direitos. Ela não é uma filha de Abraão. Sim, ela é judia. Bom, agora, eu não fiz um contrato com Abraão. Sim, que não haveria nenhuma dessas doenças entre vocês, certo? Sim. Então, uma vez que eu consigo identificar que essa doença não deveria estar entre vocês, então você tem o direito de ficar livre dela. Sabe, ele não perguntou se a mulher era uma crente ou algo assim. Rapaz, eu vou dizer. Você não recebe coisas de Deus. Isso pode ser pesado aí, amigos. Meu Deus. É difícil ensinar porque eu me meto em problemas. Você não tem que ser salvo para receber coisas do reino. E eu sei que isso é chocante. Veja. Ok, você é das Bahamas, não? Das Bahamas. Ok. Ou você é americano. Alguns da Inglaterra, certo? Do Reino Britânico. Agora, seja você branco ou preto, vermelho ou amarelo, isso faz diferença para que você tenha direito de cidadão? Não. Se você é cidadão, não importa. Suponha que você fale espanhol ou francês e não a língua do país. Você ainda tem direitos, não? Se você é cidadão, você tem direitos. E se você é católico, batista, metodista, ainda tem direitos? Como cidadão do seu país, claro. Seja você budista ou hinduísta ou não acredite em nenhum Deus, eles ainda têm que dar os seus direitos no seu país, não é? Porque não depende dessas outras coisas. Uma vez que você está conectado com a autoridade e o governo, você tem direitos. Eu vou provar a vocês. A pessoa que mais entendeu o reino de Deus não era nem judia. Aí está meu caso. Ele era um pagão e centurião, um romano. Mas ele entendeu como o reino funciona. Esse homem não adorava Jeová. Na verdade, ele foi enviado até lá para manter os judeus caladinhos, para mantê-los em ordem. Ele estava no controle de 6.000 soldados, um centurião, um cara poderoso. E o seu servo estava doente, o seu auxiliar estava doente. E, obviamente, ele vinha tolerando Jesus e suas cruzadas por um tempo.
Sabe, na área dele, que ele controlava, esse jovem aí veio da Galileia, fica andando, tendo esses encontros. E eu creio que os soldados dele estavam atentos para que não houvesse nenhuma rebelião, porque era o papel dos soldados manter tudo em ordem. Então eu creio que o centurião veio muitas vezes e ouviu esse jovem, ouviu Jesus falar sobre esse reino. E ele ficou intrigado com esse cara. E claro que ele também via Jesus fazendo coisas, deve tê-lo visto curar pessoas. Mas agora ele tinha um problema. O que ele tinha? O que ele tinha? Uma circunstância que ele não podia controlar. Então, você acha que ele tentou tudo que pôde? Sim, ele tinha dinheiro, tinha poder. Então ele enviou o cara para os médicos e para tudo que podia e o cara não melhorava. Então ele disse, deixa eu tentar esse cara que bebe de uma outra fonte. Agora eu estou ficando empolgado. Repitam, céu. Veja, quando o médico acabou com você, é melhor você ter outra chave. Que pode tocar em uma fonte celestial de saúde. Então esse centurião pagão decidiu, esse homem pode curar meu servo. Ele veio a Jesus e disse o quê? Ele disse, Senhor, o meu servo está doente. Antes que ele terminasse, Jesus respondeu. Isso é interessante para mim. Porque normalmente Cristo não se voluntariava. Mas naquele instante, antes de o homem terminar, Jesus se voluntariou. Ele disse, meu servo está em casa doente. Cristo disse, eu irei e vou curá-lo. Então o homem disse, você não precisa ir. Você tem que estudar essa coisa do reino, é pesado. O homem diz, eu entendo o que você entende, eu e você temos um entendimento. O entendimento é o seguinte. César está em Roma. Eu estou a milhares de quilômetros longe de Roma. Eu estou na Palestina, aqui no Oriente Médio. Mas o quartel general do meu reino é em Roma, Itália. Mas eu estou aqui longe na Palestina e a minha autoridade na Itália me liberou com a mesma autoridade da Itália. Então quando eu digo a um soldado, vai, ele não ouve a mim, ele ouve César. Por causa do quê? Da minha relação com César. Quando eu digo a um venha, ele vem. Quando eu digo a um vá, ele vai. Por quê? Porque eu sou um homem, abre aspas, debaixo de autoridade. Veja, a chave para conseguir coisas do reino é que você tem que se mover debaixo da autoridade. E este homem pagão foi além e abriu uma trava. Meu Deus, ele usou a chave, o cara aplicou a chave da autoridade. Vá! Ele disse, eu sei que mesmo agora, se você disser, você está curado, e enviar a sua palavra assim, ele disse, eu sei que assim como a minha palavra funciona, a sua funcionará. E Jesus respondeu, ouça agora, ele respondeu, ele diz, eu nunca vi. Ele estava falando a fariseus, escribas, herodianos, falando com pessoas religiosas do judaísmo. Ele disse, vejam, esse homem tem mais fé do que qualquer judeu já conheceu. Você tem que estudar o que esse homem conhecia. O homem conhecia simplesmente uma chave da autoridade. Ele disse, a forma de conseguir as coisas é entender a autoridade. E Jesus disse, pode ir. Seu servo está curado. E a Bíblia diz que quando ele chegou em casa, no mesmo momento que Cristo disse isso, foi quando disseram a ele que o rapaz melhorou. Vem. Os privilégios e direitos em um reino vêm do quê? Da cidadania. Eu creio que aquele centúrio, depois daquilo, seguiu Jesus. Não tenho dúvidas.
Porque uma vez que você tem esse tipo de resposta, você tem problemas em deixar e ignorar aquela fonte de autoridade. Não é? A próxima. O reino tem um código de ética. E todo reino tem o quê? Um exército. Às vezes duvidamos, mas podemos falar disso mais tarde. Podemos aprofundar. Mas o exército é o quê? Os anjos, Anjos. Os anjos cuidam dos cidadãos. Uma coisa importante aqui é o fato de que em um reino, os cidadãos não lutam. E isso é importante, porque a religião fez da igreja um exército. Em nenhum lugar na Bíblia, e eu sei que essa é uma declaração dura, mas em nenhum lugar nas Escrituras, a igreja é chamada de exército. Mas quantos livros foram escritos que a igreja é o exército do Senhor e estamos em batalha? Jesus nunca disse isso e ele nunca ensinou isso. Na verdade, ele diz que ele deu aos seus exércitos ordens sobre os cidadãos. Então, o reino de Deus, se você realmente entendê-lo, faz você ficar no controle do exército. O exército luta para proteger a quem? Os cidadãos. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você se torna... Isso vai ser profundo, certo? Quando você se torna um soldado, do que você tem que abrir mão? Da cidadania, você percebe isso? Quando você se torna um soldado, você não é mais um civil. Isso é pesado? Em outras palavras, eu creio que Deus diz, veja, se vocês religiosos querem se tornar soldados, então eu não cuido de vocês, vocês que se cuidem. É por isso que você luta tanto. Os anjos estão tão tristes com você, porque você não deixa eles fazerem o trabalho deles. É um pensamento novo, não? Daniel teve um problema. O que você faz quando você tem um problema e é um cidadão? Você pega o telefone e você liga para a polícia, que é o exército. E quando você liga para a polícia, quem está ligando? O cidadão. Eu amo como isso funciona. Você tem o poder de pegar o telefone se alguém está violando os seus direitos e você pode ligar para os militares, os agentes da lei, e eles têm que vir. Tem que vir. Se você é um cidadão, você tem autoridade sobre a força de polícia inteira. É de explodir a mente. Não só eles vêm, mas eles põem uma sirene em cima dos seus carros e param todo o resto para chegar. Eu acho que vocês sabem do que eu estou falando. Quando Daniel pegou aquele telefone e disse, Senhor, eu tenho alguns problemas aqui embaixo, o anjo saiu do quartel. No caminho dele, com a sirene ligada, houve um engarrafamento de demônios e o anjo passou um rádio e disse, Miguel, eu tenho um problema. E Miguel abriu o caminho. Por favor, alguém fale comigo. Note, Daniel não lutou. Diga comigo. Daniel não lutou. Diga de novo. Sabe, toda essa coisa que falamos de oração de intercessão, temos que estudar isso de novo. Intercessão apenas significa esperar até a polícia chegar. Daniel fez o quê? Esperou. 21 dias e Daniel disse, ouça, eu posso segurar porque meu governo não mente. Eles me disseram que enviaram alguém e mesmo que eu espere 21 dias, o cara está vindo. E quando o anjo apareceu, o anjo disse, Daniel, eu vim. Eis o porquê, por causa das suas palavras. Ele disse, no dia em que você orou, quando o telefonema chegou no céu, foi o exato dia que o governo me liberou. Diga a seu vizinho, há um anjo a caminho. Vamos, diga a ele, há um anjo a caminho. Diga a seu vizinho, não desista. Continue crendo no que você orou. Aplauda e louve a Deus. É disso que a oração trata. Aleluia! Sabem, quando você pega o telefone e liga para a polícia, você não precisa falar alto. Vamos lá. Alguns oram, Senhor, ei, apenas ligue.
Apenas use como se fosse um celular. Vai andando e... É por isso que eu vou escrever um novo livro sobre oração ano que vem. Porque a oração tem sido apenas uma grande experiência religiosa para as pessoas. Ah, vocês não conseguem segurar isso. Diga a seu vizinho, eu estou relaxando hoje. Deixe o exército resolver. Deixe o exército resolver os problemas, homem, não se preocupe. Lançando sobre mim seus cuidados. Deixe os anjos cuidarem disso. Quando você lê a Bíblia, toda a situação é cuidada pelos anjos. Quando Josué chegou e viu Jericó, pensou, temos um problema. A próxima coisa que apareceu foi um homem, um anjo. Ele estava usando o quê? Roupa militar. Ei, falem comigo. Josué disse, você está com eles ou conosco? A resposta foi interessante. Ele diz, eu sou o capitão... O cara diz, veja, você acha que eu pareço durão? Precisa ver os caras que eu lidero? Eu sou o capitão. Do quê? Das hostes. Hostes significam o quê? Exércitos. Em outras palavras, Jericó está com problemas hoje. Vamos lá, levante suas mãos, louve a Deus, aleluia. Entenderam? Mas se você é um cristão religioso, isso não funciona para você, porque então você é o exército de Deus. Não espanta que apanhem todo dia, eles batem em você, os demônios batem em você, você não consegue lutar sendo carne e sangue, você é carne e sangue. Cidadãos têm direitos para comandar o exército. Hebreus capítulo 1, o último versículo diz, não são os anjos espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação, estão aqui para nos servir. Bem, como você faz esse reino funcionar para você? Eu trouxe essa passagem porque eu quero mostrar a vocês que tudo sobre o que Cristo pensou era o reino. Então, antes de ele morrer, ele pregou o reino por 3 anos e meio. E tudo o que ele ensinou foi o reino. E agora ele foi ao inferno. Ele pegou as chaves e subiu. Isso é depois da ressurreição. Veja o que ele diz. No verso 3 de Atos 1, ele diz, depois do sofrimento do Calvário, ele se apresentou a eles e deu-lhes provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Foi o que? A ressurreição. Ele apareceu para eles por o quê? Um período de 40 dias. Significa que depois que ele ressuscitou dos mortos, ele esteve na terra por 40 dias falando para esses caras. Leia a última parte, o que diz, falando com eles acerca de quê? Um assunto, o reino de Deus. Ele não falou do Calvário, não falou do sangue, ele nem mesmo falou da ressurreição. Porque o Calvário, o sangue e a ressurreição foram os meios para o fim, que era trazer o reino de volta a eles. Por isso que o cristianismo é uma religião tão deprimente. Porque cantamos muito, mas não podemos pagar as contas. Veja, é frustrante cantar, eu tenho uma vitória, e então chegar em casa e não ter nada. Algo não está certo. Veja, nós estamos nos enganando, irmão. Eu sou filho do rei, mas não consegue pagar a hipoteca. Há algo de errado com essas duas declarações. Se o seu pai é o rei, você pelo menos pode pagar a sua casa. Foi por isso que Jesus disse aos fariseus, ele disse, sabe o que mais? Vocês aí conhecem as Escrituras, mas vocês não entrarão no reino, nem deixarão o povo entrar. E então ele, meu Deus, é melhor não usar essa expressão, vocês não perdoariam. Ele disse, ai quer dizer maldito. Ele os amaldiçoou. Quem eles eram? Líderes religiosos. O que faziam? Mantinham as pessoas fora da vida do reino. Pesado, não é? Veja o que estava na mente dele depois da ressurreição. E vemos que estava na mente antes da ressurreição.
Ele passou 40 dias no seminário ensinando as mesmas coisas dos 3 anos e meio. Sobre o reino. Atos 1, mesmo capítulo, alguns versos depois, quando se encontraram de novo, perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele disse: vocês são loucos. A resposta dele é interessante, o que ele disse. Ele disse: veja, vocês entenderam errado. Eu não estou aqui para derrubar César e humilhar Pilatos. Eu não estou aqui para estabelecer um reino militar. Eles ainda estavam pensando no Messias da forma judaica. Porque os judeus esperavam o quê? Um líder militar. Cristo disse: não, vocês erraram. Ele disse: embora vocês tenham lido em Isaías sobre o Messias, vocês entenderam errado os detalhes. Os detalhes dizem que ele seria um servo sofredor, que ele seria desfigurado, seria pendurado numa árvore e ele não seria digno de se olhar. Ou seja, vocês caras estão esperando um líder militar e eu estou vindo como um servo sofredor para ajustar vocês para receberem o reino de novo. Ele disse a Pilatos: sabe, quando Cristo confrontou Roma, estava na frente de Pilatos, o representante de César. E César disse a Jesus: você é um rei? Jesus disse: sim, eu sou. Você disse certo, você está correto. Mas Jesus disse: espera aí, deixa eu explicar a você. Foi a primeira vez que ele falou no julgamento, ok? Eu gosto da fala dele. Ele não falou com Herodes, porque Herodes era um tolo. O cara era paranoico, ok? Mas quando ele falou com Pilatos, estava falando com quem? Uma pessoa do reino. Então ele sabia que Pilatos entendia da conversa do reino. Então Pilatos diz: você é um rei? Cristo diz: claro, você está certo, você disse, eu sou um rei. Ele disse: a propósito, é melhor você saber que o meu reino não é desse mundo. Ele disse: porque se meu reino fosse desse mundo, meus soldados lutariam por mim. Em outras palavras, se eu fosse pelo lado militar, você é que seria meu servo? Veja, ele dizendo a Pilatos: Pilatos, você tem sorte que eu não vou para o militar, porque eu posso chamar 10 legiões de anjos bem agora e acabar com você. Lembra quando ele foi preso no jardim? Veja, isso é bom, é um bom exemplo. Aqui temos uma pessoa religiosa pronta para a ação. Quem era o religioso? Pedro. Veja, o religioso luta, não é? Pronto para lutar. Vieram prender Jesus e Pedro: você toca nele? Toca em mim? Diga a seu vizinho: você não precisa defender o reino. Diga: Deus sabe que você não defende nem seu próprio reino. Como se defende o reino de Deus e não se pode pagar o aluguel? Pedro puxou a espada e começou a lutar por Jesus. Mentalidade religiosa. O que Cristo diz: não, Pedro, guarde a espada, você não precisa lutar por mim. Ele pega a orelha do cara, põe de volta, e então ele diz: veja, ele diz: agora eu posso chamar 10 legiões de tropas. Uma legião são 6.000 soldados. Vezes 10, 60.000. Quantos moveram a pedra? 1. Se 60.000 desses caras grandes aparecessem, sabe, você teria que deixar Jesus ir. O que a cruz queria dizer? Isso não é militar. Os discípulos se desapontaram, eles estavam esperando algo militar. A sua resposta foi interessante, está no próximo verso. Verso 8, ele diz: mas vocês fiquem em Jerusalém, porque esse reino está onde? No Espírito Santo. Vocês receberão o Espírito Santo e poder, e vocês serão o quê? Minhas testemunhas. Na sua casa, Jerusalém, no seu trabalho, Judeia, na sua comunidade, Samaria, e no mundo inteiro. É a sua nação. Ele disse: vocês serão o quê? Testemunhas. Isso é importante essa manhã. Não entendemos o propósito da testemunha. Testemunhar não quer dizer sair distribuindo folhetos pela rua. Essa é uma ideia religiosa. É por isso que as pessoas não são salvas. Porque você sai por aí dando folhetos e forçando as pessoas: você é salvo, conhece Jesus? Você vai morrer e vai para o inferno. É melhor parar de beber, sabe? Ataca pessoas. Isso não é testemunhar. Cristo disse: vocês serão testemunhas para mim, não para as pessoas. Você tem que ler o verso com cuidado. Agora, como você testemunha para uma pessoa? Bem, é um termo legal. Em outras palavras, na corte da lei,
Se eu declaro que algo é verdade e eu sou a parte acusada, se eu sou o acusado, depende de quem está ali sentado. Se eu declaro algo e eu digo ao juiz, eu trarei testemunhas para provar o que eu digo. Então, cada um que eu trago àquela sala da corte como testemunha para o que eu disse, eles têm que trazer o quê? Provas. Sabe, na corte, palavras não detêm o poder. O poder está nas evidências. Se você traz palavras, pode mentir. Então todo esse falatório, eu sou filho do rei, eu sou soldado do rei, e nha. É por isso que você é pobre, quebrado, doente, depressivo. Ah, eu sou filho de Deus, mas é quebrado, pobre, doente, depressivo. Eu sou filho de Deus, mas é pobre, quebrado, doente. Não precisa dizer isso pra mim. Eu disse a vocês, eu disse ao povo, que o meu reino derrotou os reinos do mundo, que tem poder sobre toda circunstância. Ele diz agora, vá até lá e mostre a eles a evidência. Qual é a chave para a evidência? Poder. Não fala, poder. Ou seja, coisas que funcionam. Funciona. O cristianismo não funciona. Sabe, eu sou duro com o cristianismo porque eu costumava ser cristão. Não funciona. Mas eu sei que isso é pesado, porque isso corta, sabe? Mas pense sobre isso. Seja honesto. Eu sou honesto, é por isso que eu estou vivendo a vida do reino agora. É uma vida bonita. Veja, a religião te faz mentir. Eu sou curado, eu sou curado. Você é doente? Está ficando pior. Eu sou curado, eu sou curado. Não. Você não está, de alguma forma, você não está destravando algo. Jesus, Senhor, tenha misericórdia. Há uma chave que não está encaixando, não está funcionando para você. Será que eu estou falando a verdade aqui? Vamos, seja honesto, seja honesto. Levante sua mão se você está cansado de cristianismo. Deixa eu ver sua mão. Levante sua mão aí, por favor. Veja, olha ao redor. Você não está sozinho. Você não se pergunta às vezes... Eu estou lendo esse livro, mas nada funciona. Mas eles me fazem dizer coisas. Eu estou bem. Eu sou próspero. Eu sou curado, eu sou abençoado. Mas não está funcionando. Então adivinhe, você é um mentiroso na corte. Você não tem o quê? Evidência. Aplaude e agradeça a Deus pela verdade. Oh, aleluia. Diga a seu vizinho, eu quero ser um cidadão do reino. Diga a seu vizinho, eu quero aprender como viver no reino. Bem, esse é o nosso próximo ponto, como viver no reino. Eu descobri como e funciona, aqui está. Está aqui em Mateus 13:11. Jesus respondeu, o conhecimento dos segredos do reino dos céus foi dado a vocês, mas a eles não. Em outras palavras, o reino tem alguns segredos que fazem ele funcionar. Isso quer dizer que você pode estar no reino e ainda passando fome até a morte? Se você não conhece os segredos do reino. Agora, eu quero que você sublinhe uma palavra e escreva uma nota. Escreva esse verso e sublinhe a palavra dos. Conhecimento dos. Não conhecimento para. Alguém tem um molho de chaves, por favor? Obrigado, Pastor Rich. Certo? Eu tenho um molho de chaves aqui. Agora, digamos que o pastor Richard vem até mim, me dá esse molho de chaves e diz, eu vou estar fora por 5 anos, aqui estão as chaves para tudo que eu possuo. E ele me entrega tudo que eu possuo. Aqui está o molho de chaves. Eu tenho as chaves. Qual o problema? Eu podia ficar anos tentando descobrir. Eu não sei como chegar em lugar nenhum, porque... eu não conheço o segredo das chaves. Ok. Ele me deixou a casa? Sim. Agora, aqui está a forma como o reino funciona. Entrar na casa. É fácil? Porque se você ler a Bíblia, não há nenhuma chave para o reino. Isso não existe na Bíblia. Não há chave para isso. Mas as chaves... Lê de novo. Eu lhes darei as chaves
do reino, capítulo 16, 19 de Mateus. Eu darei as chaves de quê? Do não para. Ok. Então agora o pastor Rich diz, a porta da frente está aberta, mas as outras portas estão fechadas. Então eu estou no lobby. A maioria dos cristãos morrem no lobby. Há um quarto para a saúde, há um quarto lotado de comida, há um quarto cheio de paz, há um quarto cheio de vitória, há um quarto cheio de domínio, há um quarto cheio de dinheiro. Quer dizer, há quartos para todo tipo de coisa. Mas você está preso no lobby porque não consegue descobrir que chave. Então o que você faz? Veja isso agora. Vai ser bom. O que você faz se você tem as chaves, mas não tem um segredo para elas? O que você faz? Você experimenta. Fica tentando esse versículo e tentando outro versículo e tenta outro versículo. Quando o versículo não funciona, tenta outro. E passa 10 anos tentando, eu volto e você está morto. O que você fazia enquanto eu estava fora? Citava passagens. Mas o que aconteceu? Você não sabia como usá-las. Rapaz, falem comigo. Você estava ocupado. Estava citando, mas experimentando. Veja a primeira declaração. Ele diz: o conhecimento dos segredos do reino dos céus foi dado a vocês, mas não a eles. Quem são eles? São as outras pessoas ao seu redor. Quer dizer, você deveria viver bem ao lado do seu vizinho e, em uma crise econômica, eles perdem a casa deles e você constrói duas. E eles tentam entender, peraí, estamos na mesma economia, mesma vizinhança, mesmas condições. Qual é o seu segredo? E eu vou dizer a eles, eu tenho algumas chaves que podem destravar outro reino que está acima da nossa economia. Você vai entender como isso é profundo. Se você voltar ao Egito, o reino estava em ação, sabe? Deus disse a Moisés, eu vou trazer uma fome, mas diga a todos os filhos de Israel que eles têm que fazer isso, 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 isso. Eram instruções. O que eram? Segredos. Ele disse, não diga aos egípcios o que eu disse a você. Então, eles fizeram. E adivinha, a Bíblia diz que a fome chegou à terra. Fome quer dizer crise econômica. Plantações morrendo, sem negócios, economia caindo. Chegaram à terra. A Bíblia diz, mas na casa dos israelitas havia abundância de comida, mas seus vizinhos estavam morrendo de fome. Eu vou dizer algo a vocês e vai ser profundo. Se você se tornar uma pessoa do reino, não vai importar que FMI ou que banco, o G7 ou qualquer coisa. Porque você está operando com outras chaves que eles não conhecem. O truque, então, é o quê? Receber o conhecimento dos segredos. Ele não disse os segredos, sabe? É o conhecimento deles. Então aqui está o soco final. Eu quero dar isso a vocês. Vejam isso. Mateus 16, 19. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus, não para do, e tudo que você amarrar na terra será o quê? Amarrado no céu. Tudo que você soltar na terra será solto no céu. Ok, agora, eu cresci num ambiente religioso que usava errado esse versículo. Porque esse versículo tem sido aplicado para amarrar demônios e soltar anjos ou algo assim. Ou amarrar dinheiro, soltar dinheiro. Não é verdade? Vamos ser honestos. Na verdade, os carismáticos são proféticos com esse versículo. Eles profetizam isso. Agora, talvez você note que não funciona. Você vê as pessoas, elas amarram coisas e não ficam amarradas. Soltam e nada fica solto porque usam errado o verso. Eles ficam testando as chaves. Eu espero que funcione. Leia o versículo. O versículo não tem nada a ver com demônios. Ele está falando sobre operar no reino. Ele diz, eu lhes darei as chaves do reino dos céus. Agora, a palavra grega para amarrar é travar. A palavra grega para soltar é destravar.
Ele está falando de uma fechadura. Ele disse, veja, tudo que você destravar na terra, o céu tem que destravar para você. Tudo que você travar na terra, o céu também vai travar. Então, se você não sabe como abrir alguma coisa, então o céu não pode fazer para você. Você entendeu? Alguns entenderam. Ele diz a chave para receber coisas do céu é aprender como destravar. Como usar as chaves do reino. Agora, isso é tão maravilhoso. Sabe, o próximo versículo e vamos estudar isso quando estudarmos as chaves individualmente. Porque o que eu fiz foi ir nos 4 evangelhos, eu mesmo, eu filtrei cada linha e eu encontrei todas as chaves. Eu sou um homem perigoso. Eu achei todas as chaves, irmão, e elas estão bem lá. Deixa eu dar uma. Logo depois desse verso, verso 19, o próximo verso diz: e se você ofendeu alguém, do que ele está falando? Está falando das chaves, diz, veja, você está travado com uma ofensa, que tal perdoar? Ele diz a forma como você trava o céu é com falta de perdão. A forma de destravá-lo é perdão. Ele diz, e se você não perdoar, então o seu pai fecha, ele não pode perdoar. E se você perdoa, então o pai perdoa. Então aqui está você num culto religioso, cantando, eu te amo, Senhor, e eu levanto a minha voz, soa bom. Mas você tem amargura contra um membro na igreja, ou você teve uma grande briga com um membro da sua família e está cheio de ódio, e você guardando amargura e cantando, eu te amo, Senhor, o céu estará tão frio quanto uma pedra de gelo. Ou seja, uma porta de metal fechada lá. Você fez o quê? Travou o céu. Então a Bíblia diz, se você trouxer a sua oferta para o Senhor, o que é oferta? Sua adoração ao Senhor. E então lembrar-se que alguém tem, e não você agora, mas contra você, e você notar, ele diz, não tente ofertar a sua oferta, porque o céu está fechado. Vá e faça as pazes com ele primeiro, e o céu abre a porta, e ele diz, então volte, e veja se eu não vou derramar uma bênção sobre você, que você não pode conter. Quantos cristãos estão em encontros de igrejas cantando alto e amargurados com todos em casa? Uma das chaves é perdão. É apenas uma delas, perdão. Então, se você vai viver nesse reino e operar nesse reino, você tem que se certificar que você sempre tem o espírito correto com todos. Foi o que Jesus disse, ouçam. Ok. Se você tem um inimigo, o que isso quer dizer? Ele te ofendeu, não é? Se você tem um inimigo, eles são os ofensores. Veja, esse reino é estranho. Esse reino diz, se você foi ofendido por alguém, você tem que fazer as pazes. Por quê? Porque uma das chaves para o reino é ser o quê? Um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles são os filhos de Deus, eles são aqueles que Deus chama de seus filhos. Um pacificador quer dizer, eu faço a paz. Eu não espero você me ligar. Eu sou um pacificador. Mas ele me machucou. Ele não veio a mim. Não, 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 não. Nesse reino, o céu está travado para você. Então você não espera que eles venham iniciar a paz. É um reino estranho, não é? Por quê? Porque o reino diz, você não pode ter nada na sua vida com ofensa. Do contrário, o lugar está fechado. Ele disse, então está com você o que você travar na terra, o céu trava. E o que você solta na terra, o céu solta. Vocês estão quietos. Sabe por quê?
Porque chegamos na parte prática, não é? Essa é a parte prática do reino. Veja, você não pode viver nenhum momento com raiva, amargura, mágoa, ira. Por quê? Porque o céu terá uma porta de metal fechada. Imagine se você estivesse vivendo do jeito que o reino quer, não haveria ódio, sentimentos machucados, lutas, divórcio, sofrimento. Pedro disse, se você for casado, ele disse, viva com a sua esposa, sensivelmente. Ele diz, para que as suas orações não sejam impedidas. Você fecha toda a sua vida. Eu não vou falar até que ele fale. Ouça, deixa eu dizer algo. É melhor você parar com isso. Mas não sou eu que estou errado, essa não é a questão. A questão é que há ofensa nessa casa. Então, para qualquer oração, o céu fechou a porta. O Pai Nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino. Pelo que ele está orando, seja feita a sua vontade. Veja a oração, bom. Na terra, é um desejo, não é? Próximo versículo. Dê-nos tudo o que precisamos diariamente, não há problema. Porque, ok, eu tenho um pedido. Agora vamos ver a próxima coisa. Perdoa-nos. Ou seja, o céu está pronto para entregar tudo isso, mas Deus bloqueia o processo. Por que isso está na oração? Ele diz, porque é assim que você destrava a coisa. Perdoa nossas dívidas, como perdoamos aqueles que também nos ofenderam. E enquanto fazemos isso, não nos guie para outra. Porque não dá para ficar ofendido sem ofensa. Diga, seu vizinho, isso é coisa boa para você. Diga, melhor você me amar e me perdoar para o seu próprio bem. Veja o versículo 11. O reino, o conhecimento dos segredos do reino de Deus foi dado a vocês, mas aos outros eu falo por parábolas, para que, embora vejam, não possam ver, e ouvindo não entendam. Falaremos disso mais tarde. Lucas 11:52 diz, ai de vocês, peritos na lei, porque vocês se apoderaram da chave. Meu Deus, você não tinha visto isso antes? Ele diz, vocês, peritos, em quê? Na lei. Esses caras conheciam as escrituras. Eles memorizavam. Rapaz, me escute, deixa eu dizer uma coisa a você. Memorizar escrituras não faz funcionar. Eles eram peritos. O reino não funciona para você porque você conhece o livro de Gálatas inteiro? Esses caras, deixa eu te dizer, esses caras, eles não liam a Bíblia por meio período? Esse era o trabalho deles em tempo integral. Mas ouça as palavras de Jesus para esses líderes. Ele diz, ai de vocês, mestres da lei, vocês peritos, vocês mestres da lei, vocês hipócritas, por que vocês se apoderaram da chave para o quê? A chave do conhecimento. Versículo 52. O que eu disse que é a chave? O conhecimento das chaves. Vocês se apoderaram da chave do conhecimento, vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Mateus 23:13. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.